Posso trocar de advogado no meio do processo contra o INSS? E mais, como vai ficar o meu pagamento de atrasado se isso acontecer? Para você que não me conhece, meu nome é Guto Silva. Todo dia eu passo aqui para explicar sobre seus direitos. Direto e reto, preste atenção no que eu vou te explicar. Muita gente que está com processo na justiça, principalmente contra o INSS, estão preocupados com o que pode acontecer. Ainda mais com a nova cobrança por parte do INSS em relação aos valores que geralmente demoram a sair e muitas vezes o segurado perde o prazo para receber o seu pagamento de atrasado. Mas e quando o segurado do INSS tem dificuldades em relação aí ao contato com o seu advogado? Porque quando você vai entrar com um processo na justiça, geralmente existe um contrato a ser seguido. Mas eu posso sair no meio do processo? Posso trocar de advogado no meio da situação? Bom, segundo a lei, ninguém é obrigado a ficar aí com o advogado, ou o advogado não pode, ou melhor, se ele quiser sair, no caso aí do seu processo, ele também pode fazer. Mas isso tem uma consequência, é a chamada quebra de contrato. Para você, meu amigo, que geralmente está impaciente, às vezes acha que o seu advogado está demorando em relação aí ao seu processo, é bom saber que você não é obrigado a ficar com ele. Mas, em relação às rescisões, existe uma quebra que precisa ter aí o consentimento das duas partes e um acordo em relação ao trabalho e o que fez este advogado. Ou seja, quando você, meu amigo, você, minha amiga, tiver algum processo para ser, aí no caso, impetrado na justiça, você precisa, primeiramente, saber quem você está contratando. Segundo ponto, até onde vai a sua paciência em relação ao seu processo. Se você, no caso, é ansioso, você já sabe que um processo na justiça hoje não sai antes de 5 anos. Só para você ter uma noção. E para aqueles que o advogado geralmente demora a responder, não dá real atenção, você pode, no caso aí, parar a qualquer momento com o trabalho dele. Simplesmente você vai chegar e fazer uma rescisão de contrato. Se você tiver condições de pagar o advogado na hora que você encerrar a passagem dele no seu processo, tudo bem. Mas se você não tiver valor para poder pagar a esse advogado, você vai precisar fazer um novo contrato, ok? Um novo contrato e vai redigir informando que ao final do processo, quando sair o seu precatório, quando sair o seu atrasado do INSS, quando for liberada a sua RPV, você vai pagar até aonde o seu advogado foi na ação e vai pagar o equivalente ao que foi feito em relação ao trabalho dele. Se ele foi até a metade do processo, se foi combinado 30%, você vai pagar 15%. Se foi combinado 20%, você vai pagar 10%. Mas precisa deixar bem claro dentro do contrato todas essas informações. Ah, Guto, mas se o meu advogado, no caso aí, abandonar o processo, pedir rescisão, ele vai ter que fazer a quebra de contrato e ao final do processo, mesmo ele saindo antes de terminar, ele precisa ser ressarcido até aonde ele foi. Da mesma forma que você está desligando esse advogado, ele pode pedir para sair, mas o trabalho que ele fez precisa ser ressarcido. Deu para entender? Tem dúvidas em relação a isso? Continua comigo. Daqui a pouco eu volto para passar mais informações. Não sai daí não.